Bom, para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Bruna, me formei em fisioterapia faz pouco tempo, tá? Foi ano passado. Agora, esse ano, eu faço aprimoramento de fisioterapia geral e atendo home care também. Eu atendo o Jorge, para quem não sabe ainda. Então, eu tive uma vivência já com a distrofia, tive que estudar para poder fazer o tratamento. Então, eu tenho um pouco de conhecimento, tenho mais conhecimento na área de tratamento e eu acho que em si a distrofia muscular, o que que é, e eu sempre tenho costume também de falar, que vocês sabem muito mais até do que a gente fisioterapeuta, até mais do que a gente médico, né? Porque eu acho que quando vocês têm o diagnóstico da distrofia, vocês procuram saber o que que é, vocês querem situar o que que eu tenho, né? Então, eu acho que a patologia em si, vocês sabem mesmo até mais do que a gente médico e fisioterapeuta. Então, quando o Jorge me sugeriu tirar dúvidas, né, sobre a fisioterapia, eu pensei muito, o que que eu vou falar, sobre o quê, né? Eu falei, eu acho mais interessante entrar na parte já de objetivos e tratamentos no global do que é a distrofia. Nós, fisioterapeutas, a gente traça os objetivos da distrofia sempre relacionado ao que meu paciente hoje, como o meu paciente está. Então, chega para mim um paciente de distrofia muscular, seja ela qual for, eu vou ver o que meu paciente está fazendo hoje. Eu não trabalho com limitações, eu trabalho com o que ele consegue fazer hoje. Então, faço uma avaliação, né, a anamnese, a gente colhe a história do paciente, e aí a gente vai buscar ver o que que ele está fazendo, como que é a rotina dele em casa hoje, qual que é o meio de transporte dele, ele usa cadeira motorizada. Então, eu busco sempre saber o que que ele está fazendo para, assim, traçar os meus objetivos. E vou falar dos objetivos gerais, então, da distrofia, mas isso incluiria eu falar de um paciente. Como a gente está falando no geral, então eu vou falar um geral, tá? Então, um dos primeiros objetivos principais são manter as atividades de vida diária dele. Eu acho que vocês também ouvem falar isso sempre, né? Manter o que esse paciente faz hoje. O que que ele faz hoje, né? Eu consigo comer, me alimentar sozinho, eu consigo fazer minhas necessidades sozinho. O máximo que esse paciente conseguir fazer, a gente vai manter. Por quê? Isso é muito mais importante, mais do que da parte funcional, também da parte psicológica também, né? Dar uma sobrevida para esse paciente, não limitar ele nas coisas que ele não vai conseguir, tá bom? Uhum. Também, principal, retardar perdas e sequelas, né? Que é muito importante. Um dos nossos objetivos é retardar perdas e sequelas, evitar contraturas e deformidades, muito importante. Então, uma das coisas muito importantes também são o alinhamento postural. Qual que é essa postura que esse paciente está ficando sentado na cadeira? Qual que é a postura que esse paciente está ficando deitado por muito tempo? Então, retardar perda de equilíbrio também é muito importante. Muitas das vezes, não só com o paciente quando ele está caminhando, também essa postura também é importante sentado, tá bom? E por último, assim, eu acho que o mais importante que começa lá desde o início, melhorar a qualidade de vida e também orientar aos cuidadores, né? Bom, dentro do tratamento, inclui alongamento passivo. A gente trabalha com a palavra passivo e ativo
Eu não sei se vocês sabem, às vezes alguém não sabe, às vezes você já sabe, eu tô falando. Ó, quando a gente fala com exercício é ativo ou passivo, quando é ativo é quando o paciente faz. E quando é passivo, é aquilo que o fisioterapeuta ajuda ele a fazer. Então, na hora do alongamento, eu faço alongamento passivo, eu ajudando, quando ele não consegue fazer sozinho. Então, vou trabalhar o exercício ativo ou passivo dentro do que o meu paciente conseguir executar. Dentro disso também, exercícios ativos e isométricos, tá? Então, usando também ativo ou passivo. Treinar as trocas posturais, é muito importante isso, tá? Essa é uma das coisas mais importantes, porque é isso que vai dar a locomoção para esse paciente, né? Sair da cama, ir para a cadeira, ele ir para o banho. Então, isso é muito importante. Dentro dessas trocas posturais, a gente tem alguns exercícios que pode ser feito, tá? Eu vou falar lá na frente, e auxilia nessas trocas. Bruna, eu fiquei com uma dúvida. Você disse que exercícios isométricos? Eu não entendi. Antes do postural, qual que é o item? Exercícios passivos e ativos. O que acontece? Tem algumas distrofias que a gente consegue trabalhar o exercício isométrico, tá? Na verdade, tem uma só que ela é a que pode, a única que pode usar, tá bom? O que seria esse exercício? Exercício isométrico é quando a gente vai fazer o movimento e a gente para um pouco, contrai a musculatura e relaxa, tá? Mas não são todas as distrofias que podem fazer esse tipo de exercício, até por conta de fadigar a musculatura ou não, tá? Tudo trabalhando dentro daquilo que eu tô vendo meu paciente, que eu consigo. Eu prefiro trabalhar exercícios que trabalham com a força do membro, a própria força e resistência do membro, só contra a gravidade. No caso, paciente deitado, eu vou executar o exercício com o próprio peso do membro dele, sem trabalhar com cargas excessivas, né? Que a gente tem que fazer o movimento e dar o repouso para ele. Então, fiz lá uma vez, duas, fiz sessão de 5, descansa 5. Sessão de 10, descansa 10, dentro do que o meu paciente vai conseguir, tá bom? Bom, dentro do tratamento, o que eu quero enfatizar mais para vocês? Hidroterapia, tá? Eu acho que esse é um dos principais tratamentos para aquele paciente que pode fazer hidroterapia, tá? Aquele paciente que não tem nenhuma ferida na pele, né? Que tem algumas contraindicações à hidroterapia. Então, aquele paciente que pode estar fazendo a hidro é muito bom. Por quê? O aquecimento da água, o que ele favorece? Ele relaxa a musculatura. Então, ele causa alívio das dores e ajuda a fazer o movimento. E ele ajuda também no trabalho respiratório. Então, ele vai com a água, com a força que a água faz, também dá aquela compressão, né, do tórax e ajuda ele a trabalhar mais a parte respiratória. Isso dentro do que o meu paciente vai conseguir fazer, né, e aqueles pacientes que podem fazer a hidroterapia é muito importante e é muito bom. E dentro dos tratamentos também, eu queria enfatizar os exercícios respiratórios, né? Que é muito importante. Temos vários exercícios respiratórios. Tem alguns que são mais fáceis, que dá para fazer em casa. E os exercícios respiratórios é sempre assim. Se o meu paciente consegue trabalhar membro superior,
eu vou auxiliando a respiração junto com o membro superior dele. Temos também exercícios respiratórios também de maneira estática, que é parado, tá? Então, o paciente está lá parado e eu trabalho respiração sem membro superior. Quando o paciente consegue executar movimentos de membro superior, são os braços, né? Eu também consigo trabalhar junto o respiratório com o membro superior. Sou de Recife, Pernambuco, tenho 24 anos e tenho distrofia muscular do Duchenne. Então, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como você sabe, né, que a gente tem um encurtamento, geralmente dos tendões na perna, porque a gente passa o dia todo sentado. Aí eu estou usando uma órtese que está, assim, teoricamente está reduzindo o encurtamento. Só que ela sugeriu, depois de um tempo, que caso melhore, eu fique numa prancha ortostática. Só que eu tenho um temor de acontecer o seguinte: de eu não ter força, por exemplo, eu sei que ele tem cinto de segurança, mas eu tenho medo disso, assim, me machucar, tal, posso poder ter alguma distensão muscular, que eu morro de medo de acontecer isso, que eu já me machuquei algumas vezes. A prancha ortostática, ela é muito importante, principalmente para esses pacientes que não ficam por longo período em pé, até porque a gente precisa ficar na posição em pé por conta de circulação, por conta de alguns órgãos que precisam disso. Então, fica tranquilo em questão disso, porque ela tem total segurança, até porque, no caso, eu acho que você não iria fazer isso sozinho, né? Não é sozinho, não. Alguém vai me colocar na cama, eu ficaria... Sim. Ela vai ver o grau, até onde eu acho que aguentar, né? O grau de segurança. Isso. Até porque, quando a gente começa a colocar esses pacientes, né, em pé, a gente precisa de ver o retorno venoso, porque tem alguns pacientes que desmaiam até por conta disso, né? Que não está acostumado a ficar nessa postura em pé. Ótimo, que era uma dúvida que eu tinha, assim, meus fisioterapeutas falam que eu posso ficar na prancha ortostática, eu só não poderia ficar, por exemplo, no parapódio, porque ele é todo em pé, aí eu não poderia fazer. Essa é a dúvida que eu tenho, é só isso, obrigado. Olá, tudo bem? Tudo. Assim, ó, você sabe, quando a gente esforça muito para fazer o exercício, vem a caso, que já aconteceu comigo, eu de apagar, entendeu? Eu queria saber se isso é normal ou se eu tenho que diminuir, ou como que funciona essa questão no teu haver. Sim. Marcelo, deixa eu explicar. Por isso que sempre a gente tem que estar acompanhando esses pacientes. Eu sei que, às vezes, na maioria das vezes, o paciente quer fazer em casa, e eu acho que na época da pandemia deve fazer. Mas, assim, sempre tem que ter a monitorização de batimento cardíaco e saturação sanguínea, tá? Aquele famoso oxímetro que a gente coloca. Agora está se falando tanto disso, né? Saturação, ela precisa estar maior que 95, tá? Se ela baixar, o paciente apaga, perde falta de ar. Então, eu pego bastante no pé quanto a isso. Precisa que tá com monitoração cardíaca e da saturação sanguínea, tá? Isso é muito importante. E dentro, quando a gente vai fazer na clínica, isso. Esse aqui, né, Bruna? Isso, precisa. Tem na internet para vender, não é caro, tá? Isso. Porque quando a gente percebe que está caindo muito, até porque o exercício respiratório, ele exige uma força, né? Ele exige uma força muscular e que, às vezes, o paciente ele já está um pouco mais debilitado, mas é necessário fazer. A gente tem que trabalhar a parte pulmonar, é muito importante. Então, a gente vai monitorando, está dentro dos parâmetros, então eu posso ir mais um pouco. Aí, na próxima sessão, a gente já percebe, não, dessa forma, ele cansou muito, então eu vou reduzir. E nisso a gente vai trabalhando, né?